Povo de Deus, vamos então abrir nossas Bíblias lá no capítulo 13 de 1 Coríntios. Vamos continuar nossas meditações nesse capítulo tão conhecido e tão maravilhoso. Eu vou pedir para o Raul, um líder lá da nossa igreja, a Igreja Batista Jardim Minnesota, que tem abençoado tanto a minha vida e de muitas pessoas. O Raul é o leitor oficial da Palavra de Deus aqui, né, nessa conferência. Obrigado, Raul, por poder ler esse texto. Vamos acompanhar então. Raul vai ler o capítulo inteiro. Ontem à noite nós olhamos para os primeiros 3 versículos, a necessidade do amor. Hoje a gente vai meditar na qualidade do amor, dos versículos 4 a 7. Hoje vamos acompanhar a leitura de todo o capítulo. Capítulo 13, versículo 1 em diante. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas, quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora, meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3. Porém, o maior deles é o amor. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, como nós cantamos, nos dias bons e nos dias maus. O Senhor é o Deus eterno, está conosco. Senhor, obrigado pela Tua palavra, ela é mais doce que o mel, mais valiosa do que todo o ouro desse mundo. Senhor, não deixa nós nos acostumarmos com esse presente maravilhoso que é termos a palavra do Senhor. Usa agora a Tua palavra, nós pedimos, Senhor, para nos dar alegria na salvação, arrependimento dos pecados, fé no Senhor Jesus. Aumenta nosso amor pelo Senhor e uns pelos outros e pelas pessoas que ainda não conhecem o nosso Rei Salvador maravilhoso. Nós entregamos esse momento nas Tuas mãos agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, o amor bíblico, o amor cristão, em sua forma mais pura e intensa, esse amor nasce em Deus, ele chega até nós através do Filho de Deus, e o Espírito de Deus causa esse amor, de uma forma, move o nosso coração que nós queremos servir o povo de Deus, para a glória de Deus. Então, ontem à noite nós vimos os primeiros 3 versículos, o texto mostra para nós que sem amor tudo que eu faço não tem valor, pelo menos não para Deus. Se eu tenho dons do Espírito, mas não tenho o fruto do Espírito, amor, a Bíblia diz, eu não sou nada. Mas toda vez que alguém serve com amor, toda vez que você faz isso, você está manifestando na terra a glória do Deus dos céus.
O seu amor manifesta quem Deus é, porque Deus é amor. Então, da menor faísca de amor, como amarrar os cadarços de uma criança, até a maior fogueira do amor, como entregar a vida por alguém, a fonte do amor é sempre a mesma: Deus. Mas a pergunta para nós agora é: o que é amar? O que exatamente é o amor? Como que esse amor se manifesta de maneiras muito concretas na nossa vida? Então, do versículo 4 até o versículo 7, Paulo vai nos mostrar o que é o amor em carne e osso. Paulo vai personificar o amor. Ele fala do amor como se o amor fosse uma pessoa. Olha o versículo 4. Ele fala: o amor é paciente, como se o amor tivesse a capacidade de ser paciente. Versículo 6 fala que o amor não se alegra com a injustiça, como se fosse uma pessoa que tem a capacidade de se alegrar ou não. No final do versículo 7 fala que o amor tudo suporta. Então Paulo personifica o amor. Uma estratégia espiritualmente proveitosa para nós essa manhã é, para cada qualidade que nós vamos ver do amor, eu olhar para o espelho da palavra de Deus e eu ver se eu estou refletindo esse amor. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo o reflexo desse amor em mim. Vocês sabem disso. O propósito de Deus com a palavra de Deus não é simplesmente transmitir informação. A intenção de Deus com a palavra dele é transmitir santificação, mover nosso coração, transformar nossa vida. Toda doutrina deve terminar em adoração. E nós adoramos o nosso Deus quando nós vivemos vidas santas, vidas de amor. Então vamos olhar as qualidades do amor, pedindo para o Senhor criar essas qualidades, ou sustentar essas qualidades, ou aumentar essas qualidades em nós. Primeira qualidade, versículo 4, que o Senhor nos mostra sobre o que é o amor, é que o amor é paciente. De tudo que Paulo podia falar sobre o amor, a primeira coisa que ele fala é que o amor é paciente. Tem 1 milhão de coisas que ele podia dizer sobre o amor. Mas a primeira, ele começa dizendo que o amor é paciente. Por quê? Por que a primeira coisa que ele fala é que o amor é paciente? Ele não diz, Paulo não diz, mas eu imagino que é porque existe uma enorme tentação no nosso coração para sermos impacientes nesse mundo. E a impaciência é falta de amor. Paciência é um fruto do Espírito, em Gálatas 5. A pessoa paciente, ela não tem um pavio curto, ela não explode rápido, ela é provocada, pecam contra ela, mas ela continua serena, ela não devolve o mal com o mal. Logo no início do Sermão do Monte, o Senhor Jesus disse: bem-aventurados os mansos. Os mansos são felizes, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A pergunta diante de nós é: você é paciente? Você é paciente? As pessoas fecham você no trânsito. Qual é a sua primeira reação? Você grita, fica nervoso, ou o seu pavio é longo? Maridos, esposas, vocês têm sido pacientes uns com os outros em casa. Pais, mães, vocês têm sido pacientes com seus filhos. E filhos, vocês têm sido pacientes com seus pais. Meus irmãos em Cristo, vocês têm sido pacientes com os seus irmãos em Cristo, na igreja, porque o amor é paciente. Provérbios 16:32. É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que aquele que conquista uma cidade. A verdadeira demonstração de poder não está em explodir, mas em
esperar no Senhor, controlar o seu espírito no poder do Espírito de Deus. Isso é amor. O amor é paciente. Versículo 4 ainda, a segunda coisa que Paulo fala sobre amor, que o amor é paciente e o texto diz o amor é bondoso. Ser duro, agressivo, severo, é o contrário de amor, porque o amor é bondoso. Então, quando vier a tentação para você ser impaciente com um irmão, com alguém, você pode pregar 1 Coríntios 13, versículo 4, porque a essa altura do sermão você já memorizou. O amor é paciente e bondoso. E você grava isso no seu coração. Quando vem a tentação, você prega para você mesmo. Vem a tentação e... o amor é paciente, o amor é bondoso, o Senhor me ajuda. E você pode responder como o amor responde. Povo de Deus, sejamos honestos. Alguma vez a nossa impaciência ajudou em alguma coisa? Nunca. Ela só torna as coisas mais difíceis. Ela só deixa uma situação ainda pior. Falta de paciência desonra Deus, desonra a pessoa que é o alvo da nossa ira. E faz a situação se mover mais para baixo, não mais para cima, para o céu. Aí você está ouvindo isso, e você fica pensando, Alex, que mundo você vive? Que mundo você vive, homem? Você não entende o que as pessoas fizeram contra mim. Você não entende o que ela disse para mim, o que ele falou para mim, o que ele fez contra mim. Você não entende. É impossível ser paciente nessa situação. Eu entendo que as pessoas têm a capacidade de machucar muito a gente, e a gente também tem a capacidade de machucar as outras pessoas. Eu não quero diminuir isso, sim. E eu também quero reconhecer que é impossível ter paciência, sim, é impossível. Para nós, para você e para mim, mas não para Deus. Para Deus nada é impossível. Não é impossível para Deus em você. O Espírito de Deus pode sim trabalhar no seu coração e tornar você uma pessoa paciente, amorosa. A resposta natural, quando as pessoas são impacientes com a gente e maldosas, é a gente também responder de forma impaciente e maldosa. Deus não está chamando você para dar respostas naturais. Deus chama você a dar respostas sobrenaturais, respostas espirituais, no Espírito. É isso que Deus está chamando a gente a fazer. Respostas impossíveis para a carne, mas possíveis para Deus. Agora, a pergunta é, muito bem, o amor é paciente e bondoso. Como que eu faço para inverter a direção do meu coração para ir na direção da paciência? O que a gente pode trazer à nossa mente para nos dar esperança? Antes de continuar, eu quero parar aqui e aplicar com amor, mas um pouco mais forte no nosso coração. Como que eu posso crescer em paciência, mas em amor de forma geral? Fato número 1. Primeiro, precisamos nos lembrar que Jesus também foi maltratado. Quando alguém maltrata você e vem a tentação de você ser impaciente, você pode lembrar, primeiro fato, Jesus também foi maltratado, ele sabe. O Rei do Universo sabe o que é ser desprezado, rejeitado e maltratado. Isaías 53:3, vocês conhecem esse texto. Ele, o Senhor Jesus, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Que título para o Rei do Universo, homem de dores, desprezado, e dele não fizemos caso. Então você não está sozinho. Você que está confiando no Senhor Jesus, quando você é maltratado e desprezado, você pode se lembrar, o meu Salvador também passou pela experiência e ele se compadece de mim. Segundo fato, muito importante, muitas vezes difícil da gente viver assim, mas ele é muito importante. O meu pecado é meu. Parece óbvio isso, mas é importante eu me lembrar. O meu pecado é sempre meu. Nós precisamos estar convencidos
até a última fibra da nossa alma, que sempre que eu peco contra alguém, com impaciência, por exemplo, sempre a culpa é minha e nunca do outro. Isso é muito, muito importante. A culpa do meu pecado sou sempre eu e não o outro. Eu não estou negando que as outras pessoas pecam contra nós, elas pecam também. Mas eu preciso me lembrar, quando eu peco de volta, quando eu respondo ao pecado com mais pecado, é por causa do meu coração. Porque no poder do Espírito é possível responder ao pecado sem pecado, como o Senhor Jesus fazia. Pecaram contra ele o tempo todo sem parar, nem uma vez. Ele respondeu de forma pecaminosa. Ele morreu para nos dar o Espírito que agora responde em amor. Admitir que o pecado é meu, esse passo, ele dói. Eu entendo, é a parte da agulha entrando na nossa pele e nos furando. A gente admitir, sim, eu sou pecador. Mas esse é o primeiro passo em relação à cura. Deixar essa confissão, a agulha penetrando a nossa alma, mas é um passo em direção à cura. Porque o fato número 3 é que o meu pecado, ele foi pago com amor. Você, crente, o seu pecado, ele foi pago com amor. Então agora a gente aperta a seringa e injeta graça na nossa alma. A maneira mais poderosa de mudar a direção, a inclinação do meu coração é pensar em como o Senhor respondeu ao meu pecado. Não com impaciência, mas com paciência e bondade. Nós nascemos tratando o Senhor Jesus mal, desprezando, ignorando esse grande Deus. Como Ele nos tratou? Como que Jesus tratou você quando você pecou contra Ele? Ele devolveu o seu pecado com amor. Foi isso que Ele fez. Nós pecamos contra Ele e de volta Ele deu o sangue dEle. Foi assim que Ele, Deus, respondeu. Não devolveu o meu pecado, o meu desprezo, me desprezando em troca. Por amor. Ele me amou, se entregou por mim. E se Deus agiu assim comigo, com tanto amor, agora você pode também agir dessa maneira com outros pecadores. Amém? Agora Paulo vai falar o que o amor não é e o que o amor não faz. O amor não inveja. Versículo 4, o texto diz que o amor não arde em ciúmes, o amor não inveja. A inveja nasce no meu coração quando eu fico descontente, porque alguma outra pessoa tem algo que eu quero, que eu desejo e eu não tenho. É sempre assim. A inveja é fruto do meu coração descontente. Os irmãos de José ficaram com inveja dele, porque ele tinha um casaco mais bonito e colorido. A gente também quer esse casaco, e só ele que tem. E é isso que a inveja faz. No contexto de 1 Coríntios, o problema era um espírito competitivo em relação aos dons da igreja. Em vez deles se amarem e serem edificados uns pelos outros com os diferentes dons, eles criaram um ambiente na igreja não de edificação, mas de competição. Não é esse o ambiente que o Espírito Santo quer criar no nosso meio. Um ambiente competitivo torna os seres humanos em seres explosivos. Nós nos tornamos explosivos ambulantes. Não. É só uma questão de tempo para a gente estourar, mas a inveja, que é por natureza competitiva, nunca é amor, não. Cada um de nós, cada um de vocês é o que é para a glória de Deus. Comparação é uma armadilha perigosa. Sai comparação, entra contentamento, e assim a gente consegue servir com alegria.
Você tem o dom de cantar, meu irmão e minha irmã. Você canta para a glória de Deus e para o bem da igreja. E você tem o dom de servir, ministério infantil, recepção, mídia, servindo, ajudando de qualquer maneira. Você faz o que você faz para a glória de Deus e para o bem da igreja. E cada um de nós servindo com os dons que o Espírito Santo soberanamente distribuiu. Essa igreja está cheia de dons, as igrejas aqui representadas, cheia de dons. Vamos servir uns aos outros com amor. Eu acho que foi o Tim Keller que falou isso uma vez, eu não tenho certeza, mas o amor, que é diferente da inveja, é você tá no pódio com a medalha de prata, e você pega a medalha de prata, beija essa medalha, agradece, louva o Senhor pela medalha de prata, e você olha ali em cima, tem um irmão, uma irmã, com a medalha de ouro no pescoço, e você olha, e é possível, a gente é capaz de louvar o Senhor pela medalha que esse irmão ganhou, porque Deus distribui dons para as pessoas e usa esses dons na vida do povo dele. Se os dons são meus, os dons são seus, de quem são os dons? Isso é terciário. Deus é primário, os outros são secundários, nós somos terciários. O Senhor nos ajude a gente enxergar os dons dessa maneira. Porque, versículo 4, a continuação, o amor não se vangloria. Olha aqui, o versículo 4 diz, o amor não se envaidece, não é orgulhoso. Provérbios 27, 2 diz, deixe que os outros o louvem e não a sua própria boca. Isso é um bom versículo. Um estranho louve você e não você mesmo. Eu estava ouvindo um irmão ontem à noite dizer que a maior qualidade dele é a humildade. Eu não sei se... Foi uma brincadeira, mas mostra, a gente percebe que não faz sentido a gente falar isso. Deixa que os outros louvem você, não você mesmo. Eu acho que esse é um bom versículo para você colocar em algum lugar, antes da gente postar alguma coisa na internet. Eu acho que esse versículo ajuda a gente a ter discernimento do amor. Antes de eu postar, essa foto, essa frase, o que eu vou falar, eu posso, com a consciência limpa, apertar e enviar e dizer, eu estou fazendo isso para a glória de Deus e para o bem das pessoas. Isso é uma boa forma da gente se lembrar que o amor ele não se vangloria. Ele busca a glória de Deus. Versículo 5, porque o amor também não desonra os outros e não é absorvido consigo mesmo. O versículo 5 diz que o amor não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses. Paulo fala a mesma verdade em Filipenses. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então o amor me liberta, eu não ficar absorvido com as minhas coisas e as minhas vontades, meus interesses, e me ajuda a colocar os outros em primeiro lugar. Mas essa é uma luta diária, o tempo todo a gente tem que combater a carne dessa maneira. Eu queria dar um exemplo aqui para vocês, porque quando eu ouço essa frase, o amor não busca os seus interesses, eu já vi tantas vezes o povo de Deus agindo dessa maneira, mas eu me lembro do exemplo dos meus pais. Eu cresci no Rio de Janeiro, e se eu disser para vocês que lá faz calor, eu acho que essa frase não expressa bem a realidade. É mais ou menos igual o Rio Branco. Vocês estão acostumados com o calor aqui, eu não sei, lá no Rio a experiência que eu penso assim é como os frangos de padaria, sabe, que ficam girando naquela cabine lá, às vezes a gente se sente assim também, eu sei que aqui também é muito quente, mas eu fico pensando neles. Meus pais, na época, eles podiam comprar um ar-condicionado, mas eles só tinham dinheiro para comprar um ar-condicionado.
e eles acabaram comprando esse ar-condicionado. Parecia um pouco como uma turbina de avião. Ele não era muito silencioso, mas deixava o quarto geladinho. E eles escolheram comprar um ventilador para o quarto deles e colocar o ar-condicionado no quarto que eu e meu irmão dormíamos. E eu gosto desse exemplo porque ele mostra como que o amor se manifesta de forma simples, concreta, no nosso dia a dia. Você olha para as outras pessoas e você coloca o interesse delas acima do seu próprio interesse. É isso que é o amor. Ele se manifesta nas pequenas decisões do dia a dia. Quem que vai trocar a fralda? Quem que vai lavar a louça? Quem que vai pegar as crianças? Quem que vai ajudar a cozinhar? Quem que vai pegar o que caiu no chão? Quem que vai guardar a bagunça? O amor diz o conforto dos outros, não o meu, porque foi exatamente o que o Senhor Jesus fez. Foi isso que ele fez. Ele podia ficar no conforto do louvor dos céus, mas por amor, ele trocou o conforto do céu pela humilhação na terra. Por amor, ele trocou o alto e sublime trono por uma manjedoura suja, com animais em volta. Por amor, ele trocou o canto dos anjos por gritos de crucifica-o, crucifica-o. E trocou a glória e a honra que ele é digno pela humilhação e o desprezo na terra, ao ponto de ser torturado publicamente até a morte. Ele, que existindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que ele deveria se apegar a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a nós, homens, seres humanos. E, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E agora ele chama cada um de nós. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Gai, nesse amor que eu quero, é o João, é o João, é o João. 10 coisas que ela abre a boca para falar, 11 é João, e ela ama o João. Muito bem, essa é a Maria. E ela chega no trabalho, e as pessoas do trabalho falam mal dela, desprezam ela, o chefe é injusto com a Maria. Como que ela responde? Bom, isso dói. A Maria não acha divertido as pessoas tratarem ela mal ou se irritarem com ela. Mas o que acontece é que o coração dela é tão dominado pelo amor que ela tem pelo noivo e o amor que o noivo tem por ela, que ela já está preenchida, ela está cheia, ela não precisa agora de todo mundo em volta fazer a vontade dela, tratá-la bem. Ela está segura e feliz no amor que o noivo, que é tudo para ela, tem por ela. Eu quero dizer para vocês, povo de Deus, é assim que você cresce em amor também. É assim que funciona com a igreja, a noiva de Cristo. Quanto mais seguro, quanto mais segura você está no amor do noivo, no amor de Cristo, o amor que Ele tem por você, o que vai acontecer é que essa segurança de que Ele nunca vai me deixar, Ele me ama, Ele faz tudo cooperar para o meu bem. A ira e a raiva perde o poder de mover o seu coração. E a gente fica mais firme, ancorado no amor de Cristo por nós. E conforme nosso amor cresce, em vez de eu me irritar com as outras pessoas, o que eu vou fazer é orar por elas. Possível. E a gente passa a orar, inclusive pelas pessoas que não tratam a gente como nós gostaríamos, porque o amor é outrocêntrico e não egocêntrico, como eu comentei ontem. Quando o nosso amor é profundo, a fonte de misericórdia e compaixão para as outras pessoas é maior, e tem mais misericórdia e compaixão para eu lançar para os outros. Quinto, o amor não se ressente do mal.
Paulo está dizendo o que o amor não é e o amor não faz, para a gente buscar o que o amor é e o que o amor faz. Então o amor não se ressente do mal. O ressentimento é uma espécie de ira sedimentada no meu coração que não foi retirada. Então, quando eu estou ressentido, eu guardo uma lista das coisas ruins que as pessoas fizeram contra mim. Isso que é ressentimento. Eu fico passando o filme na minha mente do que aquela pessoa fez contra mim. E muitas vezes, pensamentos também de vingança. Como que ele fez aquilo? Como que ela fez aquilo? É isso que é o ressentimento. É uma ira alojada no coração e ela se transforma em amargura. A pessoa ressentida, amarga, ela vai perdendo a capacidade de ter alegria e amor nas coisas desse mundo, dessa vida. Eu quero dizer, é um jeito escravizador de se viver. É horrível. Uma vida de amargura parece mais com a morte do que com a vida. Nenhum de nós quer viver dessa maneira. Ninguém. Não. Já disseram isso, que a amargura é como você beber o veneno e esperar que o outro morra. É isso que é o ressentimento. Isso não é amor. Ele é autodestrutivo e desonra ao Senhor. Eu acho que as crianças muitas vezes são um exemplo maravilhoso de não se ressentir do mal. Imagino que seja a experiência de vários pais aqui. Mas se eu preciso chegar para o meu filho, lembro quando ele era pequeno, eu preciso chegar e falar: Davi, perdoa o papai. O papai foi impaciente com você. O jeito que eu falei com você não foi certo. Perdoa o papai? O que ele faz na hora? Ele fala: sim, eu perdoo você, papai. E ele vem, dá um abraço, um beijo, tudo resolvido. 1 milésimo de segundo depois, é como se nada tivesse acontecido. Nem uma gota de ressentimento. Relacionamento restaurado. Isso que é o amor, eles funcionam como um exemplo para a gente. É assim que o seu Pai Celeste trata você. Quando você vai até Ele e você pede perdão, Ele perdoa. Nenhuma gota de ressentimento, no mesmo segundo. Ele recebe você como o pai do filho pródigo. O Senhor não guarda um registro dos nossos pecados, não. Ele pegou nossa montanha de pecados, Ele jogou no fundo do mar. Ele pegou nossa lista de pecados gigante, queimou essa lista no inferno. Ele cravou essa lista na cruz para se esquecer para sempre. O nosso Pai Celeste nos trata assim. Então, a gente, com a ajuda do Senhor, a gente quer viver dessa maneira também, libertadora, a maneira do amor, que não se ressente do mal. A gente ama como Ele nos amou. Versículo 6, próximas qualidades do amor, é que o amor não se entristece, mas ele se alegra com as coisas certas. Versículo 6, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor é por natureza santo, piedoso. O versículo 6 mostra o problema com a definição de amor que o mundo tem, porque o mundo inclui numa definição de amor a imoralidade. Não faz nenhum sentido, porque o amor não inclui o pecado. A Bíblia tem que definir o que é amor e o que é santidade. O amor, o versículo diz, não se alegra com a injustiça, com o pecado, mas se alegra com a verdade. É isso que é amor. Ele se alegra em ver as pessoas crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, andando segundo a palavra de Deus. O pastor Ivan orou aqui para o Senhor nos ajudar a gente a obedecer a palavra de Deus. Sim, pela fé. É isso que é o amor. A Bíblia define e molda o que é o amor. A pessoa amorosa também não tem prazer quando alguém sofre. Não. Ele fez aquilo comigo, bem feito. Isso não é amor. O amor se alegra com a verdade, com a justiça. E por último, versículo 7. O amor, ele persevera.
Paulo diz, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A primeira ação, tudo sofre, e a última ação, tudo suporta, carregam basicamente a mesma ideia. A ideia de que o amor continua, o amor persevera. Então, quando eu amo no poder do Espírito, então eu perdoo, eu sofro, eu suporto, como Cristo sofreu e suportou a cruz por mim. Eu não desisto, porque eu sei que Deus é poderoso para mover o coração das pessoas, restaurar relacionamentos. Ele é poderoso, sim. Agora, as duas ações no meio, olha o versículo 7, as duas ações do meio, tudo crê e tudo espera, mostra esse amor, esse coração que carrega nele esperança, uma esperança que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Agora, Paulo não está dizendo que o amor é ingênuo, não é isso que Paulo está dizendo. Se uma pessoa tem o histórico de mentir, não dá evidências de arrependimento. Paulo não está dizendo que o amor é ingênuo e acredita nas coisas mais absurdas. Quando ele fala tudo crê, não é isso que Paulo está dizendo. Que o amor acredita nas coisas mais absurdas que estão dizendo. Não. Mas o amor cristão, criado pelo Espírito, é aquele amor que faz o nosso coração se inclinar para acreditar e esperar o melhor da outra pessoa. E não esperar ou sempre imaginar o pior. É como o pastor puritano Jeremias Burroughs falou. Ele disse, se existem 10 interpretações possíveis para um evento, 9 interpretações ruins e uma interpretação boa, o amor escolhe a boa e interpreta de forma amorosa. Por exemplo, você olhou para alguém na igreja, você olhou para cumprimentar e a pessoa passou direto e não olhou para você. Tudo bem, agora você tem uma decisão, como lidar com isso? Bom, você pode interpretar com amor. Por exemplo, a pessoa não viu você, não viu. Ela estava pensando na morte da bezerra. Eu não sei, eu estava distraída. Aquele dia foi um dia difícil para ela. Você não sabe o que aconteceu de manhã com ela. O amor interpreta com amor. O amor não abraça a primeira interpretação ruim que vem à nossa mente. 9 interpretações ruins, uma interpretação boa. O amor interpreta com amor e abraça a boa. Uma vergonha, mas quantas vezes é o que acontece? A gente corre para uma interpretação ruim que, na verdade, não foi nada. Muito bem, eu quero terminar agora a minha mensagem, minha reflexão sobre o amor com vocês, fazendo 3 testes com vocês. Porque Paulo fala do amor aqui como se ele fosse uma pessoa. Ele fala que o amor é capaz de ter paciência, se alegrar. Então eu quero, naquela ideia de ser uma estratégia espiritualmente proveitosa, a gente aplicar a palavra, nós mesmos olhar o espelho da palavra de Deus e ver o nosso reflexo. Vamos fazer um teste. E eu quero chamar vocês a ter uma atitude de oração agora. Certo? Não a gente ficar pensando, ele devia ser mais amoroso, ela deveria ser mais amorosa. Não, vamos aplicar para cada um de nós, para nós crescermos em amor. O primeiro teste, então, é uma aplicação personalizada do amor para o bem coletivo da igreja. Eu vi um professor meu do seminário fazendo isso, acho que foi útil. Vamos fazer o seguinte, vamos substituir a palavra amor pelo nosso nome. Certo? Então a gente lê o texto, e eu uso o meu nome e você usa o seu nome. Não precisa ler em voz alta. E vamos ver se encaixa. Vamos ver se encaixa, se eu estou refletindo esse amor. Então, o versículo 4, fala, você usa o seu nome. O Alex é paciente e bondoso. Eu sou uma pessoa severa ou eu sou uma pessoa serena? Versículo 4, o Alex não arde em ciúmes, não inveja, ele não é orgulhoso, não se ensoberbece. A gente tem que se perguntar, eu tenho experimentado em alguma dose, com todos os meus pecados, humildade? Ou eu não consigo me alegrar com os dons dos outros? Ou eu vejo outros tendo dons maravilhosos e eu me alegro e louvo ao Senhor? Eu faço da igreja um ambiente de cooperação ou competição?
Versículo 5. O Alex não se conduz de forma inconveniente. O Alex não busca os seus interesses. O Alex não se irrita, não se ressente do mal. Quando alguém precisa da minha ajuda, eu estou aberto a ser interrompido ou eu estou sempre absorvido com a minha vida? Eu tenho praticado esse esquecimento espiritual de perdoar as pessoas ou eu estou ressentido? Talvez o Senhor está mostrando para você hoje, essa manhã, que existe algum tipo de ira sedimentado, ressentimento. Vai até o Senhor, pede ajuda de algum irmão para lidar com isso. Versículo 6. Versículo 6, você põe o seu nome no lugar do amor. O Alex não se alegra com a injustiça, com o pecado, mas regozija-se com a verdade. O Alex tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O Espírito Santo nos ama, povo de Deus. Ele usa a palavra de Deus no meio do povo de Deus para nos deixar mais parecidos com o Filho de Deus. E Ele pode usar passagens desse tipo para nos mostrar áreas em que nós podemos crescer mais em amor, uns pelos outros. Com a ajuda do Senhor, a gente pode sim crescer em amor. Esse é o primeiro teste, você aplica e usa o seu nome. Agora, o segundo teste é para os corajosos. Certo? Agora esse segundo teste exige uma dose extra de coragem. Mas eu quero muito, muito animar vocês a fazerem esse teste. Eu acho que é uma experiência difícil, mas pode ser muito recompensadora. O segundo teste funciona assim. Você precisa escolher uma pessoa que conhece você muito bem. Se você é casado, provavelmente seu marido, sua esposa, filhos, um amigo bem próximo. Você precisa chegar até essa pessoa e você pega a Bíblia e você dá para ela, abre em 1 Coríntios 13 e você fala para essa pessoa: João, Maria, meu amigo, me ajuda, eu quero crescer em amor, me ajuda. Vamos ler esse texto de 4 ao 7, do versículo 4 ao 7, e me fala como que eu posso crescer em amor. Esse é um teste que exige muita coragem. Eu conheço gente que fez. Uma bênção. Difícil. Quero dizer para vocês, nesse teste, não é o momento de ficar se justificando, falando muitas coisas. Não, mas espera aí. Aí a gente vai perder o benefício do teste. Nesse momento, é mais a hora de ouvir, anotar. Você pode fazer perguntas, mas não se justificar. É difícil, mas pode ser uma experiência maravilhosa para nós crescermos em amor. Eu quero dizer para vocês, fazer esse teste exige humildade. Exige humildade. Eu tenho uma boa notícia para vocês fazerem esse teste. O encorajamento. 1 Pedro 5. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes dá graça. Você dá esse passo de fazer esse teste, Deus dá graça. Deus pode transformar você. Esse é o segundo teste, dever de casa, certo? Você pode fazer hoje à tarde ou amanhã. Depois você pode, se quiser, me mandar a experiência, como foi. Eu gosto de ouvir. Terceiro teste. Eu já fiz esse terceiro teste também muitas vezes, várias vezes. Toda vez que eu faço, sempre funciona. Sempre dá certo. Eu quero fazer com vocês aqui também. É maravilhoso. A gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai ler o texto de novo e vamos trocar a palavra amor por Jesus. E vamos ver se o texto se encaixa. Certo? De novo. Versículo 4. Jesus é paciente e bondoso. Jesus não arde em ciúmes. Jesus não se envaidece. Jesus não é orgulhoso. Jesus não se conduz de forma inconveniente. Não busca os seus interesses. Jesus não se irrita. Jesus não se ressente do mal. Jesus não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Jesus tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Jesus tudo suporta. Sabe por que encaixa? Porque o amor em carne e osso se chama Jesus.
Ele é a manifestação perfeita do amor numa pessoa. 1 Coríntios 13 é a descrição do Senhor Jesus. Deus personificou o amor nele. Um amor que fez ele nos amar até o fim e ser obediente até a morte de cruz. Um povo de Deus, continuem se amando. E que as pessoas possam chegar aqui nessa igreja, nas igrejas aqui representadas, e elas possam ver o amor do Senhor circulando entre vocês. Ele disse, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós queremos pedir que Teu Espírito nos mostre, sim, nosso pecado, nossa falta de amor, mas que também o Senhor molde, mova, transforme nosso coração para que a gente possa amar as pessoas na nossa casa, nossa família, na igreja, com o amor que a gente recebeu do Senhor. Agora é possível, por causa da morte do Senhor na cruz, o amor que a gente recebe pela fé, agora a gente pode amar outras pessoas e honrar o Senhor. Quero pedir, Senhor, aumenta nosso amor, que a gente possa demonstrar que nós somos Teus filhos, filhos do Deus Altíssimo, do Deus que é amor, amando uns aos outros. Senhor, faz isso no nosso meio, aumenta o nosso amor, para que o Senhor receba a glória e Teu povo seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém.